Olá, queridos alunos, tudo bem com você? Como é que você está? Como é que passou essa última semana, desde a nossa última aula até o dia de hoje? Que bom poder encontrar você mais uma vez aqui na nossa escola de teologia, na nossa escola missionária, na verdade. A gente divide a nossa escola em 3 módulos. O primeiro é o módulo da teologia, que é o que a gente está estudando agora, e vamos passar de Gênesis até o livro de Apocalipse. Já estamos saindo do livro de Gênesis e entrando agora no livro de Êxodo, então a gente tem uma longa jornada pela frente, que vai ser uma jornada maravilhosa, com certeza. E no nosso segundo módulo vai ser a parte de missões, onde a gente vai estudar muito conceito missionário e muitas práticas missionárias também. E o terceiro e último módulo da escola missionária é nós estudarmos sobre centro de influência, que é um grande projeto, uma grande iniciativa que a igreja tem hoje para a gente usar os nossos dons e talentos para Deus, tá bom? Então eu quero convidar você para nós orarmos e conversarmos com o Senhor nesse momento. Querido e bondoso Deus, aqui estamos, Pai, para começar mais uma aula de teologia. Que Teu Espírito possa nos ajudar, nos abençoar e direcionar, Senhor, os nossos pensamentos. Dá-nos discernimento, dá-nos, Senhor, inteligência para abrir a nossa mente, para compreender não apenas a história bíblica, mas principalmente a missão que o Senhor tem nesse mundo, que o Senhor tem cumprido nesse mundo. Que o Teu Espírito esteja conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje a nossa aula número 9, é a nossa aula número 9, e hoje nós vamos estudar sobre o Êxodo. Então a gente está saindo do livro de Gênesis, onde a gente fez uma recapitulação de muitas coisas que aconteceram, desde Adão, passando por os patriarcas, né, que seria Noé, depois nós tivemos uma figura importante que foi Abraão, depois de Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve os filhos que formaram as 12 tribos de Israel, que se mudaram para o Egito, essas tribos se mudaram lá quando José era governador do Egito, e eles então estabeleceram-se ali naquela terra. E aí depois de 215 anos aproximadamente, nós chegamos até Êxodo, que é quando aparece a figura tão importante de Moisés. Quando Moisés aparece, na verdade, nós já temos ali um povo que já estava estabelecido, que já tinha a sua terra, que já estava vivendo feliz da vida no Egito, sem se preocupar com nada, mas estavam sendo escravizados pelo faraó. Então a nossa aula de hoje é a nossa aula número 9 sobre o Êxodo. Vamos aqui para a nossa tela, e nós temos aqui na nossa aula hoje a respeito do Êxodo algo interessante nessas 4 etapas da história, que é importante a gente lembrar, da criação, a queda, a redenção e restauração. Então a gente está vendo agora nessa parte da redenção, como que foi o processo redentivo de Deus de salvar todas as coisas. E uma frase que a gente precisa fixar na nossa mente é essa aqui. Deus queria que esse povo, o povo judeu, o povo hebreu na verdade, herdasse a terra de Canaã por ela ser o centro da terra. Então Deus queria muito que esse povo não habitasse no Egito, mas habitasse em Canaã, porque Canaã seria futuramente a terra onde Deus estaria cumprindo a sua missão. E aí tem uma frase importante, a missão de Deus para salvar todas as nações estava sobre aquele povo escolhido. Isso é muito importante, agora volto para mim aqui, isso é muito importante a gente lembrar. Deus estava fazendo uma missão muito especial, e essa missão, ela precisava ser cumprida no povo de Israel. Então, lembrando, o povo estava no Egito, mas eles então precisariam sair da terra do Egito e ir então para a terra de Canaã, onde Deus estaria estabelecendo o seu centro missionário para alcançar todos os povos, tá bom? Agora vamos para o quadro aqui, que eu tenho algo que eu queria mostrar para você sobre os nomes dos livros da Bíblia, tá? Os nomes dos livros da Bíblia. Então nós temos, por exemplo, no livro de Gênesis, o livro de Gênesis ele tem a sua origem, no nome da Bíblia, vou botar aqui fica melhor. É a palavra em hebraico Bereshit, tá? Palavra Bereshit, que significa justamente início ou princípio, tá? Início ou princípio. Então, o nome Gênesis vem justamente daqui. Quando a gente fala a respeito do livro de Êxodo, nós estamos falando, Êxodo, ele vem de uma expressão que é uma expressão em grego, ex, que significa fora, certo? Fora.
e rhodos, que é uma expressão em grego que significa caminho. Tá? Então, êxodo significa literalmente saída ou sair pelo caminho, tá? Saída. Então, esse é o significado do nome do livro de Êxodo e assim por diante. Geralmente, os nomes da Bíblia, eles começam com a primeira letra ou a primeira palavra ou o resumo daquilo que é aquele livro, tá? Ah, tá cortando aqui, tá. Ok, eu vou completar aqui que eu percebi agora que o quadro está cortando. Então, fora do caminho, tá? Fora do caminho. Aqui está aparecendo tudo? Estou com a minha assistente aqui de novo e ela é muito atenta a todos os detalhes. Então, voltando, os livros da Bíblia geralmente eles têm isso. A primeira letra do nome, a primeira letra do livro, perdão, a primeira palavra do livro da Bíblia é que dá origem a esse livro. Geralmente, alguns livros levam o nome do seu autor, como é o caso dos profetas, outros livros é pela característica deles, mas no caso de Gênesis, por exemplo, vem da palavra Bereshit, que significa início. Então, Gênesis vem justamente dessa palavra, porque Bereshit é a primeira palavra que aparece na Bíblia. Êxodo é o resumo do livro, quando fala do povo saindo do Egito, é a expressão ex-hodos, ou êxodos, ou então Êxodo, como a gente conhece em português, é uma palavra que veio do grego, tá bom? Só para você entender. Agora vamos voltar aqui para a tela principal. A nossa aula de hoje ela vai caminhar, ela vai numa direção muito interessante a respeito da história de Moisés e do povo de Israel. Algumas perguntas que a gente tem para hoje, agora olha aqui no nosso quadro, a gente tem essas perguntas que vão nortear o nosso estudo hoje. Quem foi Moisés? Quem apareceu para ele na sarça ardente? O que ele fez no deserto por 40 anos? Como foram as 10 pragas? Como foi a saída ou o êxodo do povo e como surgiu a Páscoa, tá bom? Então a gente vai pegar basicamente os primeiros 13 capítulos do livro de Êxodo para poder entender a respeito desse assunto, tá? Quando a gente fala a respeito de Moisés, é interessante a gente entender o período, se localizar na história. Os faraós que estavam ali naquele momento eram esses. O faraó que mandou matar as crianças hebreias é esse faraó chamado Amenhotep I. Então, é o que nós entendemos, porque ele se tornou, naquele momento, o faraó que não conheceu José, ou que fez de tudo para que os hebreus não continuassem no poder. A filha do faraó que adotou Moisés, então, foi a famosa Hatshepsut. Eu vou dar um prêmio no final do curso para quem souber falar essa palavra aí sem falar essa palavra de primeira, tá? Hatshepsut é a filha do faraó que adotou Moisés. Ela teve uma filha mulher, portanto a filha não poderia ser o faraó por ser mulher, então quando ela encontrou Moisés, ela adotou essa criança para que ele se tornasse o faraó. O faraó na época da fuga de Moisés era justamente Tutmoses II e Hatshepsut, que acabou governando o Egito durante um período, tá? E o faraó do Êxodo era justamente Tutmoses III, que era irmão de Moisés, ou meio-irmão, né? Irmão, vamos dizer assim, porque ele era filho de Hatshepsut, perdão, ele era filho de Tutmoses, e ele então seria o herdeiro do trono naturalmente, porque ele seria o próximo na linha de sucessão, tá? Então, queridos, nós temos esses faraós aí. Agora, uma coisa interessante sobre Moisés é que a Bíblia diz que quando ele nasceu numa família de escravos hebreus, ele escapou da morte justamente numa tebá. Tebá é uma palavra hebraica que pode significar tanto arca quanto cesto. O que essas duas palavras têm em comum? Elas têm algo simples, né? A palavra tebá significa uma caixa, uma arca, algo que contém um objeto que vai como se fosse assim para conter algo que está ali dentro, ou para salvar. Então você tem a arca, que foi uma grande tebá, uma caixa construída para salvar Noé, sua família e também muitos animais, e uma outra arca, ou uma outra tebá, ou um pequeno cesto, que a mesma palavra foi utilizada muito tempo depois por Moisés para ser salvo do grande desastre que seria perder a sua vida ali no Rio Nilo, tá bom? Então as duas têm um objetivo em comum,
que era salvar e libertar pessoas, tá? Vamos voltar aqui para a tela principal? Um fato interessante sobre a história de Moisés é aquilo que a gente falou na aula passada, que Moisés ele foi alguém designado por Deus para libertar o povo. E de onde veio o nome dele? A gente viu isso na aula passada, eu só vou apenas recapitular. Moisés, possivelmente o nome dele tem a sua origem, é do nome Rapi Mose, porque Rapi era o nome do Deus que cuidava do Nilo, era o rio Nilo, na verdade, era uma divindade egípcia. Então, por ele ter vindo do Nilo, então eles chamavam de Rapi Mose, ou nascido do Deus Rapi, ou nascido do Deus Nilo, tá? Apenas para lembrar isso aí, o nome de Moisés é um nome muito importante que aparece 706 vezes do livro de Êxodo até o livro de Josué, só para você ver a quantidade de citações a respeito de Moisés, desse grande profeta. Agora nós temos algo que me chama muito a atenção, muita atenção. Moisés, ele aparece agora no capítulo 3 do livro de Êxodo. Se você tem a sua Bíblia aí, pode abrir comigo, por favor. No livro de Êxodo, no capítulo 3, nós temos o capítulo 1, né? A gente já falou sobre isso na aula passada. O capítulo 2, o nascimento, a educação de Moisés, a maneira como a filha do faraó acabou adotando esse menino, esse bebezinho. E agora no capítulo 3, depois que Moisés então foge do Egito e vai para a terra de Midian, nós temos aqui um episódio muito interessante, muito interessante. Depois que ele fugiu, ele se casou agora com uma mulher chamada Zípora, que era filha de Reuel ou Jetro, tá? É o mesmo personagem. Ele se casou ali com Zípora e ele se torna então um pastor de ovelhas. E no capítulo 3 agora ele está diante da sarça ardente. Ele estava lá cuidando das ovelhas, encontrou uma sarça, um arbusto que estava pegando fogo, mas não se consumia. E ele ficou curioso com aquilo, chegou até aquele local e aí Deus então fala com ele, pede para ele tirar as sandálias. É interessante porque as sandálias na época da Bíblia, elas tinham um símbolo de propriedade. Pessoas ricas, pessoas que tinham posse, que tinham terra, elas andavam com calçado. As pessoas pobres ou os escravos, eles não utilizavam nenhum tipo de calçado. E o que acontece então é que quando Moisés chega diante de Deus, Deus ele fala para ele, tira as suas posses, tire as suas sandálias, porque o local em que você está é terra santa. Que sentido Deus queria falar isso? Tem vários sentidos, vários significados, é muito bonito o simbolismo da sarça ardente. Mas um ponto é interessante, é que Deus queria falar para ele, diante de mim todos são iguais, tire as suas sandálias, porque para mim não existe distinção entre escravo e herdeiro, entre alguém que tem mais dinheiro e alguém que não tem. Para mim, diante de mim, todos são iguais. E justamente Moisés, que era filho de escravos, havia fugido da sua condição e estava agora no deserto cuidando de ovelhas. Agora acontece algo muito inusitado no capítulo 3. Capítulo 3, verso 1 diz assim, ó, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. E Deus então continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés então escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Aqui tem um episódio que eu acho fantástico a respeito da maneira como Deus se apresenta a Moisés naquele momento. Sabe por quê? Vamos comigo aqui ao quadro. Nós temos aqui algo que eu preciso que você atente bem. Até então, nós vemos isso no capítulo 6 do livro de Gênesis, capítulo 6 de Êxodo, desculpa. Capítulo 6, verso 3. Êxodo, capítulo 6, verso 3. Desde Adão até Moisés, o nome que do povo de Israel conhecia Deus era pelo nome de
El Shaddai. Já ouviu falar esse nome alguma vez na Bíblia? Ou alguma vez em algum culto da igreja? El Shaddai, que significa todo-poderoso, certo? Todo-poderoso. Então, de Adão até chegar ali nos patriarcas, por todo o período, os antepassados, no caso de Moisés, todos eles conheciam a Deus, de acordo com Êxodo 6:3, eles conheciam a Deus por El Shaddai, que é Deus Todo-Poderoso, Deus que tudo pode. É um nome muito bonito, muito significativo e muito profundo. Só que Deus não havia mostrado, não havia revelado ainda para eles o verdadeiro nome que ele tinha, o verdadeiro nome de Deus. Porque Todo-Poderoso, ou El Shaddai, é um nome que precisava ser mencionado com muita reverência, com muita cautela, porque evocava o nome de um Deus que havia criado todas as coisas. Mas não era o nome pessoal de Deus, não era o nome que ele verdadeiramente tem. Então, naquele momento, na sarça ardente, Deus então se revela para Moisés. Vamos voltar comigo aqui para a tela? Abra sua Bíblia comigo em Êxodo. Olha, quando eu falo Gênesis, geralmente eu estou falando Êxodo, tá? Porque não sei por que eu estou falando geralmente isso aí. Êxodo capítulo 3, verso 14, diz assim, ó: disse Deus a Moisés. Não, antes disso, vamos ler o verso 13. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é seu nome? O que eu lhes direi? Olha que interessante isso. Quando alguém perguntava o nome, qual é o nome de Deus, não é que eles estavam querendo testar o conhecimento de Moisés ou saber se realmente era o Deus que eles acreditavam ou não. Não era esse sentido, mas era no sentido de que qual era a nova revelação que você recebeu de Deus. Porque geralmente, quando Deus estava prestes a fazer algo para o povo, ele se revelava de uma maneira diferente. Olha que interessante isso. Geralmente, toda nova revelação por parte de Deus era resumida em um título para ele. Então, se o Deus que criaria todas as coisas é chamado de Elohim, a divindade, a pluralidade de Deus. O Deus que pode todas as coisas, ele se revela com esse nome porque ele agora pode fazer tudo. O Deus que provê lá no momento do sacrifício de Isaac, ele proveu aquele cordeiro, então ele é chamado de Jeová Jireh, né? O Senhor que provê. Então nós temos os nomes de Deus. E agora o povo pergunta para Moisés, e era a preocupação dele, quando eu chegar lá para o povo, para tirá-los do Egito, a pergunta é, com qual nome eu digo que o Senhor se apresentou a mim? E aí nós temos uma revelação bíblica que é surpreendente. No capítulo 3, verso 14, o verdadeiro nome de Deus, num dos textos mais profundos e bonitos da Bíblia, diz assim, ó: disse Deus a Moisés, em letras maiúsculas aí na sua Bíblia, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Aqui tem um nome muito bonito. Esse nome que aparece na Bíblia, o nome em hebraico, né, YHWH. Eu queria que você fosse comigo até aqui nesse episódio da sarça ardente, e quando você olha aqui no livro de Êxodo 3,14, aparece o nome Iavé. A gente explicou na aula número 3, se eu não me engano, foi número 3, sobre a criação da divindade, por que aparece o nome Senhor ali. Toda vez na sua Bíblia que aparecer a palavra Senhor em letras maiúsculas, é o nome verdadeiro de Deus, tá? Que é o nome Iavé, ou Yehová, ou Yahweh, que significa literalmente eu sou, ou então eu sou o que sou. E aí tem duas frases que podem ser traduzidas. Em primeiro lugar é essa: eu sou significa quem possui esse nome é eterno e existe por si mesmo. Quem o possui é eterno e existe por si mesmo. E em segundo lugar, eu sou aquele que se faz presente. Isso seria uma tradução do nome de Deus. Eu disse isso numa aula anterior, que o nome de Deus, eu sou, é justamente, ele tem o sentido ele é um verbo imperfeito. Quando eu digo imperfeito, eu já falei sobre isso, mas eu volto a frisar,
Não quer dizer que o verbo hebraico imperfeito quer dizer que o nome de Deus é imperfeito. Não é nesse sentido. É que os verbos em hebraico, em essência, eles não expressam apenas tempo, mas eles expressam uma ação que começou e que terminou, certo? Então, quando eu digo assim, ó, eu acabei de limpar a casa. Então, quem ouve entende que, ok, a casa está limpa já. Ou eu limpei a casa. Então, quer dizer que a casa já foi toda limpa. Se eu disser assim, ó, eu estou ainda limpando a casa, não sei quando eu comecei e nem sei quando eu vou terminar. O que você entende por isso? Ou ele está enrolando, ou então tem muita coisa para fazer. Essa casa é tão grande, ou tem tanta sujeira, ou tem tanta bagunça que ele está levando uma eternidade para poder limpar a casa. Os verbos em hebraico têm o sentido de ação que foi completada ou não. Então, quando diz assim, ó, eu sou, pode dizer no sentido de que eu fui naquele momento. Mas o eu sou desse verbo aí, o verbo que é o nome de Deus, né, Yahweh, significa justamente uma ação que não tem fim. Por isso que é um verbo imperfeito, porque ele não termina. Por isso que a gente consegue entender que Deus ele é eterno, porque por muitas razões e uma delas é pelo nome de Deus. Yahweh em hebraico significa justamente eu sou no sentido de eternidade, e esse sentido, o terceiro ali, né, que é de um autor chamado William Lassor, ele diz isso. Esse nome significa eu sou aquele que se faz presente, porque Deus é esse Deus presente que está sempre conosco. Que coisa bonita, né? Quando Deus falou isso para Moisés, certamente Moisés entendeu quem ele era, quem Deus era. E agora Moisés então sai dali para poder voltar à terra do Egito para libertar o povo. Eu queria fazer uma pergunta para você, essa pergunta não está aqui na apostila, mas essa pergunta me chama muita atenção. A pergunta é a seguinte: por que Moisés saiu do Egito? Por que ele renunciou os seus cargos, a sua descendência, aquela coisa toda? Por que Moisés renunciou tudo isso e foi embora? Foi somente porque ele matou um egípcio? Mas a pergunta é, por que ele matou um egípcio? O que fez Moisés fugir e sair de tudo aquilo que ele acreditava para ir embora para o deserto? Sabe, queridos, refletindo sobre isso, a Bíblia não diz claramente, mas quando você reflete sobre a vida de Moisés, pense comigo, um menino que era filho de escravos, filho dos hebreus, nasceu, foi entregue, né, para Hatshepsut, que era filha do faraó, e agora a sua própria mãe o educa para que ele se tornasse um futuro faraó, mas ao mesmo tempo temente a Deus. O conflito que existia no coração daquela criança, aos 12 anos de idade, ele então volta para o palácio e vai ser criado, educado agora pela filha do faraó. Então ele viu um contraste. Meus pais, escravos, vivendo numa situação de miséria. E a filha do faraó, que é o homem mais poderoso da terra naquele momento, ela está aqui me dando tudo de bom e do melhor. O contraste que Moisés fez entre tudo que ele tinha e tudo aquilo que os pais dele tinham e o povo dele tinha, certamente faria com que ele se tornasse um faraó. Por que eu vou voltar para essa condição de miséria do meu povo? Mas quando Moisés entendeu, primeiro, a história é importante, é por isso que a gente está fazendo o nosso curso de teologia, estudando a história do povo de Israel. A história é importante, ele entendeu que Deus um dia fez um chamado para Abraão, um dos seus antepassados, e que a promessa de Deus para Abraão é que a terra inteira seria salvo por conta daquilo que o povo de Israel faria. Essa compreensão daquilo que o povo poderia se tornar fez Moisés se tornar no libertador do povo do Egito. Quando Moisés estava lá olhando o povo apanhando, sendo maltratado, sendo escravizado, ele deve ter pensado naquele momento, por que o povo está sofrendo desse jeito? Eu tenho que libertar esse povo. E ele tentou fazer isso de uma maneira totalmente errada, tentou matar o egípcio. Quer dizer, ele matou o egípcio, escondeu o corpo na terra, para dizer assim, não, para com isso, esse povo não merece isso. A injustiça que estava diante dos olhos de Moisés fez com que ele se tornasse realmente alguém muito irado. Mas aí, então ele foge dali,
se prepara por 40 anos e depois ele retorna para libertar esse povo do Egito e levar a terra de Canaã para que o plano de Deus fosse cumprido. Eu não sei quem seria o libertador do Egito, certamente haveria outra pessoa, mas eu não consigo imaginar uma pessoa melhor nesse momento do que Moisés. Alguém que entendeu, que viu os dois lados e que agora estava pronto a renunciar tudo, os prazeres, os valores da cultura egípcia, a educação, para que ele agora renunciasse a tudo isso, especialmente a riqueza e o poder, a fama, renunciou tudo isso para correr atrás daquele povo e tirá-los do Egito e libertar esse povo para que eles fossem até a terra de Canaã, para lá cumprir então a missão de Deus. Por isso que a vida de Moisés, ela pode ser resumida em 3 etapas de 40 anos. 3 etapas de 40 anos. Primeiro, ele passou 40 anos no Egito. É um bom tempo, os primeiros 40 anos da vida. Com 40 anos de idade, a Bíblia diz que ele então matou um egípcio e fugiu então para a terra de Midian. E ele passa mais 40 anos no deserto de Midian. Um livro chamado Para Além da Lei, é um livro muito interessante, um livro escrito que foi publicado numa editora lá em Portugal. Esse livro é muito interessante, que fala sobre a lei de Deus, sobre o Egito e tudo isso. Nesse livro tem uma frase do autor Roberto Badenas que ele diz assim, ó, eterno inquieto, Moisés acalma-se unicamente quando se isola no deserto a sós com Deus. Olha que interessante, a inquietação que havia no coração dele, ele encontra paz quando ele chegou no deserto e passou 40 anos no deserto. E por último, ele viveu os 40 últimos anos, depois de libertar o povo, quando ele já tinha 80 anos de idade, liberta o povo e passa os últimos 40 anos da sua vida fazendo o longo trajeto até chegar à terra de Canaã. Alguns inclusive dizem que os primeiros anos da vida de Moisés, os 40 anos, Moisés achava que era alguém. No segundo período, ele entendeu que ele era um ninguém. E nos últimos 40 anos, ele entendeu o que Deus pode fazer com o ninguém. São perspectivas para a gente entender. Agora, algo que me deixa muito impressionado com a vida de Moisés é essa frase de Deuteronômio capítulo 34, verso 10, que ele foi considerado o maior de todos os profetas. A Bíblia inclusive diz que não precisava de sonhos e visões, porque Deus falava diretamente com ele. Diretamente com ele. Que coisa linda, né? Vamos voltar para a tela principal aqui. Nós temos, queridos, uma cena que vai acontecer agora que é fantástica. Moisés ele chega até o Egito e agora começa uma batalha, posso dizer até ideológica, né? Uma batalha de ideias. Ele falando, olha, eu preciso tirar o meu povo daqui do Egito e levá-los embora. Pense comigo, o povo do Egito, na verdade, era o povo de Israel no Egito, eram pessoas normais que viviam numa cidade. Imagina que haja uma comunidade árabe, uma comunidade de japoneses aqui, vivendo aqui em Curitiba, aqui em Colombo, ou aqui no Brasil, como tem comunidades japonesas enormes em São Paulo, e um dia alguém chega e fala assim, japonês, vamos todos embora para uma terra que Deus prometeu para a gente, ele pega todo mundo, compra passagem, vai embora e pronto, está resolvido. Mas por que pedir autorização? Porque justamente o faraó, ele havia escravizado aquele povo inteiro. Então aquele povo não apenas não tinha mais terra, não tinha mais nada, como nem mesmo eles pertenciam a eles mesmos, eles pertenciam a Faraó. E aí Faraó então diz que não, e Moisés ele insiste, por favor, nos deixe ir, pelo menos que a gente vá até o deserto para que a gente possa adorar o nosso Deus. Existe uma referência interessante ao sábado aí, nesse episódio onde ele pede, ele clama para que o Faraó libertasse o povo, para que deixasse pelo menos eles irem adorar. Alguns estudiosos acreditam que nem o sábado mais nem o sábado estava sendo respeitado mais, porque o faraó estava exigindo um serviço muito exagerado deles. Então agora Moisés faz a famosa libertação do povo de Israel. Mas eu queria que você fosse comigo aqui no capítulo 6, no verso 1, o que diz o seguinte, capítulo 6 de Êxodo, verso 1. Olha que promessa bonita, diz assim, ó. Disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó.
pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, ou seja, El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Agora, olha que interessante essa parte aqui. Deus ele afirma para Moisés a promessa que ele deu a Jacó, a promessa que ele deu a Isaque e a promessa que primeiro ele deu a Abraão há muito tempo atrás. Ele diz assim, ó: Tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Que coisa linda! Aqui Deus está reafirmando mais uma vez que Deus queria que Moisés agora fosse o libertador do Egito para tirar o povo daquela condição, levar até a terra prometida, porque lá Deus faria o seu centro missionário para que todas as nações em volta fossem abençoadas e o nome de Deus fosse propagado e todas as nações servissem e adorassem ao Deus verdadeiro. Então, estava tudo pronto. E agora Deus envia as 10 pragas. Aqui no nosso PowerPoint tem um gráfico aí, como é que fala isso? Uma tabela com o nome de todas as 10 pragas que aconteceram no Egito e as divindades que estavam envolvidas ali. Então, por exemplo, a primeira praga, a divindade egípcia afetada, está aí na tela, né? É o deus egípcio Khnum, que era o guardião do Nilo, ou o deus Hapi, o espírito do Nilo, ou então Osíris, o Nilo é seu sangue. Em relação às rãs, existe uma deusa que era chamada Requete, que era a deusa com cabeça de rã, e a deusa da ressurreição, esposa do seu criador Khnum, parteira divina. Então a gente vai ver agora, nós vamos detalhar cada uma dessas 10 pragas. Agora vamos voltar para a tela principal. É importante lembrar, você pode perguntar, mas por que não tem somente um Deus que foi desafiado? Por que Deus enviou 10 pragas para o Egito? Primeiro, para desafiar as divindades. Desafiar as divindades era mais ou menos dizer assim, ó: vocês acreditam que esses deuses cuidam de vocês, protegem vocês e abençoam vocês. Mas eu, o Senhor, estou mostrando que, na verdade, esses deuses não passam de pedaço de pedra, de madeira. Vocês apenas adoram o que vocês acham que é verdade, mas eu vou mostrar para vocês que não é assim. Só existe um verdadeiro Deus. E por que existem tantos deuses egípcios? Você sabia que existem mais ou menos 1.400 deuses? Alguns, inclusive, dizem que existem milhares de milhares. Então havia uma infinidade de deuses egípcios naquele momento que esses deuses representavam tudo, de tudo. Desde objetos, até acontecimentos, até mesmo conceitos e até mesmo formas abstratas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você entender. O ar que existe no mundo, certo? Os egípcios tinham um deus chamado Deus Shu. Isso aqui não está na nossa apostila, se você quiser anotar, pode anotar. Bom, também anotar apenas por curiosidade, né? Porque o Deus Shu era justamente o Deus que eles chamavam que era o dono do ar de todo mundo. O Deus Sia olha que interessante, sabe quando você tem uma percepção sobre alguma coisa? Quando você percebe algo, alguém fala com você, olha só, perceba como essa criança está caminhando. Essa percepção, esse dom de perceber, eles também, esse conceito de percepção era representado também por um deus, o deus Sia. Kenubis era um outro deus que eles criaram, que era o deus responsável pelas enchentes do rio Nilo. Então, quando o rio Nilo enchia,
eles eram representados então por esse deus chamado Quenubis. O deus Hapi, ele era representado como uma pessoa muito obesa, enorme, ele era muito grande, porque ele representava o rio Nilo, e era justamente porque o rio Nilo dava muita água, era muito abundante, especialmente nas enchentes, e ele era muito fértil, então o deus Hapi era representado assim. Então os egípcios tinham deuses para tudo, para toda situação, para todas as situações eles tinham deuses. Então agora as 10 pragas do Egito servem para mostrar que cada um desses deuses, eles não eram tão fortes e tão eficientes assim, tá bom? Agora, vamos lá. A primeira praga que está no Egito, a primeira praga que aparece aqui, é o rio Nilo se transformando em sangue. Eu coloquei aqui nessa tela para você entender o tamanho que é o rio Nilo, certo? Ele sai aqui de baixo, ele nasce aqui na Etiópia, na verdade, e ele vem passando por todo esse vale fértil aqui, ó, e ele sai em vários braços aqui para cima. É um dos poucos rios do mundo que nasce na parte de baixo do globo e corre para cima. A maior parte dos rios, eles nascem no hemisfério norte e descem para o sul. Ou na parte de cima do globo e descem, mas o rio Nilo segue um fluxo contrário. Essa região ela é muito importante, não apenas na época, mas até hoje. Lembra do famoso navio Evergreen que encalhou no canal de Suez? O canal de Suez é aqui, ó. Aqui, ó, é o Golfo de Aqaba, e você tem aqui, ó, o canal de Suez. Essa regiãozinha aqui, tá bom? Isso aqui é o canal de Suez. É uma região, é um corte que foi feito, que naquela época já era utilizado para navegação e até hoje é utilizado, que corta um grande caminho. E foi exatamente aqui, nessa região, onde o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, tá? Que foi, na verdade, o canal de Suez. Então, o rio Nilo era um rio muito importante. E a Bíblia diz que as águas se transformaram em sangue. Há duas explicações para isso. Uma delas é que ou o barro vermelho que vinha da Etiópia, lavado, né? Existe um fenômeno chamado Nilo Vermelho até hoje, que existe isso. Então, ou aconteceu esse fenômeno, esse barro vermelho que veio da Etiópia e deixou aquele rio completamente vermelho, há imagens de satélite desse fenômeno até hoje, ou há uma segunda razão, que é uma multiplicação de plânctons vermelhos. O fato é que o rio se transformou em sangue ou em água vermelha a ponto de as pessoas não poderem tomar. Então as pessoas dependiam muito daquela água. A segunda praga do Egito é as rãs que se multiplicaram e elas eram uma afronta diretamente à deusa Rã Requete, que a rã era um símbolo da fertilidade e da ressurreição. Então elas se multiplicaram tanto que o povo não conseguiu dar conta. A terceira praga foram os piolhos que atormentaram homens e animais. É interessante porque a palavra hebraica Quinan significa pernilongo ou mosquito, mas eles eram tão pequenininhos, quase invisíveis. Só que o problema é que esses bichinhos, o ferrão deles causava uma irritação na pele muito grande. Alguns acreditam que, na verdade, eles eram borrachudos. Sabe os borrachudos que tem muito no Paraná? Que quando a gente está na beira de um lago, num parque, em qualquer lugar, eles começam a vir. Muitos acreditam que essa infestação de piolhos, a palavra quinã, significa justamente essa infestação de mosquitos ou então de borrachudos. A outra praga foram as moscas que atacaram homens e animais. Era uma humilhação ao deus Kefri e Ptah, criador do universo, e o deus Tote, o senhor da magia. Aqui, na verdade, os egípcios já começaram a perder as esperanças, porque eles não conseguiram mais fazer aquilo que Moisés estava fazendo. A outra morte é a morte dos animais. Isso aqui eram 4 deuses, né? O deus Serafis, que era o deus sagrado, Mênfis, que era deus do gado, a deusa vaca Hathor e a deusa do céu Nut, imaginada como uma vaca. É interessante, inclusive, essa deusa Nut, porque alguns diziam que o deus Ra, que era o deus sol, todas as noites, todos os dias ele saía, passava pelo horizonte e no final do dia ele era engolido pela deusa Nut, que era a deusa da escuridão,
ou a deusa, uma vaca que ela tinha várias estrelas na barriga. Então ela comia o sol, o deus Ra, e ele passava por todo o corpo dela e no dia seguinte ele nascia novamente. Então eram as crenças dos egípcios. A outra praga foram as pústulas ou as úlceras que apareceram em homens e animais. E aí era uma deusa também, representada pela deusa Neite, né, que era uma humilhação a essa deusa. A outra é a chuva de granizo que devastou as plantações e era uma humilhação a vários deuses que eram representados também pela água, pelo fogo e outros elementos naturais que os egípcios acreditavam que controlavam a terra. A outra é uma nuvem de gafanhotos que cobriu toda a terra e atacou as plantações. Então, vários deuses responsáveis pela colheita, o deus do ar, Shu, como eu disse anteriormente, o deus inseto Sebeque e vários outros deuses também. A outra foi a escuridão, uma escuridão que encobre o sol por 3 dias. E essa praga foi muito interessante, porque primeiro o deus Ra era um dos mais poderosos do panteão egípcio. Quando eu falo panteão, significa o conjunto dos deuses, tá? O deus Ra era o deus Sol, então nada poderia ir contra o Sol. Se tem algo que a gente pode fazer na Terra, a gente pode fazer destruições, mas não existe nada que a gente possa fazer contra o Sol. E Deus envia uma escuridão que dura 3 dias. 3 dias. Sabe, vamos voltar para a tela principal aqui. Em todas as pragas, Deus ele deu tempo e oportunidade para que os egípcios, especialmente Faraó, se arrependessem. Mas em nenhum momento eles realmente pararam e se arrependeram. Porém, a escuridão de 3 dias deu justamente 3 dias de tempo para que os egípcios se arrependessem, ficassem quietos, em silêncio, sem se mover, porque não tinha o que fazer, não tinha para onde ir, não tinha como você caminhar na rua de tamanha escuridão. Eles ficaram 3 dias apenas quietos para refletir sobre tudo que estavam fazendo contra o povo de Deus. E por último, a última praga do Egito foi justamente a morte dos primogênitos. Os egípcios acreditavam muito que os primogênitos, né, especialmente do faraó, eram filhos de divindades, eram filhos dos deuses. Então Deus chegou até mesmo a esse extremo para que os egípcios, de uma maneira muito drástica, pudessem libertar o povo de Israel. Agora, queridos, nós vamos para algo que é a parte final da nossa aula de hoje, que é justamente sobre a Páscoa. Justamente sobre a Páscoa. Volte comigo aqui para a tela principal, abra comigo em Êxodo capítulo 12, tá? A gente vai terminar com essa parte. Êxodo capítulo 12, Êxodo 12, a partir do primeiro verso diz assim, ó: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Mas espera aí, eles já não tinham um calendário? Eles já não tinham assim uma contagem de dias ou de alguma forma de contagem de tempo? Com certeza tinham. Mas olha o que Deus estava falando para o povo de Israel naquele momento. Prestem atenção, povo de Israel. A partir de agora vocês vão sair do Egito, certo? E ao saírem do Egito vocês vão constituir uma nação, um povo. Para mim, vocês serão meu povo agora. Vocês terão um nome, o povo de Israel, vocês serão chamados. Vocês terão uma terra de Canaã, e vocês terão um calendário próprio. O calendário do povo judeu começou justamente aqui. O primeiro dia, o primeiro mês, o primeiro ano do calendário judaico acontece justamente nessa exata data aqui. E por que acontece nessa data aqui? Porque aqui aconteceria a festa da Páscoa. Então a Páscoa dá início ao calendário judaico, porque o povo de Israel oficialmente estava começando nesse evento. E no verso 3 diz assim, ó: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E aí depois continua dizendo a respeito da cerimônia, e no verso 5 diz assim, ó:
O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Uma pergunta para você. Qual que é a diferença entre cabrito e cordeiro? Qual que é a diferença entre os dois? Eu vou fazer uma explicação bem simples para você aqui. A cabra... Mais para baixo, peraí. A cabra mais o bode dão origem ao... É só você usar o primeiro nome aqui, ó, ao cabrito, certo? A ovelha, que é a fêmea, mais o carneiro dão origem ao cordeiro. Certo? Aqui está uma diferença básica entre os dois animais. O cabrito é filho da cabra com bode, o cordeiro é filho da ovelha com carneiro. Deu para entender? Agora o seguinte, o que Deus havia falado para o povo de Israel? Vocês vão tomar um desses animais aqui, que eles eram criadores, né, de animais, vocês vão tomar um desses animais, vocês vão sacrificar esses animais, vão comer essa carne e vão comer também com ervas amargas e um pão sem fermento. Por quê? Porque não dá tempo de vocês prepararem um pão, deixar crescer esse pão para comer daqui a 2 ou 3 dias. O processo de fermentação era mais demorado, naturalmente. Não era como o fermento que a gente tem hoje. Então não daria tempo, por isso que o pão seria sem fermento. É para comer rápido, com pressa, com o lombo cingido, né, com as roupas preparadas, a mala feita, porque depois que eles comessem a refeição e esperassem a noite passar, de manhã cedo eles sairiam do Egito. E aqui nós temos então a instituição da festa da Páscoa. Aqui nós temos a instituição da festa da Páscoa. E o que significa Páscoa? Em hebraico é a palavra Pessar. O que é a palavra Pessar em hebraico? Significa passar sobre. Por que passar sobre? Para a gente entender, eu gosto de ilustrações que me ajudam a compreender melhor. Aqui existe uma casa dos hebreus, certo? Eu não sou arquiteto, muito menos design de interiores ou de exteriores, né? Aqui tem uma casa. Então aqui tem a porta da casa. Aqui estão os umbrais da porta, que é a forra da porta, né? Aqui tem a maçanetazinha que estava ali, tá bom? Deu para entender, né? O que Deus havia pedido para o povo de Israel? Eu quero que vocês, então, passem na verga da porta mancha de sangue. Eu quero que vocês pintem essa casa, a frente da casa de vermelho. Isso é um símbolo muito especial. Quando vocês comerem o cordeiro, pintem a verga da porta, os umbrais da porta ou a vista da porta, pintem de vermelho. Por quê? Porque de madrugada o anjo da morte vai fazer o quê? Eu vou colocar esse anjo da morte aqui em azul. Porque de madrugada esse anjo da morte vai passar sobre a casa de vocês e não vai entrar. Nas casas onde os egípcios não pintaram, né, onde as pessoas não pintaram os umbrais da porta, o anjo da morte vai entrar e vai matar o primogênito. Mas quando vocês pintarem os umbrais das portas, o anjo não vai entrar, ele vai passar sobre. E a palavra passar sobre é a palavra hebraica pessar. Ou então, passar sobre, que é o sentido da palavra Páscoa. Deu para entender? Então, Páscoa literalmente significa passar sobre. O anjo de Deus passaria sobre a casa, em cima da casa, e não entraria. Esse era o sentido da Páscoa que Deus havia dado para o povo naquele momento. Agora, vamos voltar para cá e a gente finaliza com isso. Queridos, o povo de Israel, que viveu no Egito por 430 anos, se a gente considerar desde o momento em que Abraão foi para o Egito e depois retornou e os seus filhos foram e tal, 430 anos.
o povo estava prestes a sair dali para fazer uma caminhada e chegar até a terra de Canaã. O momento do êxodo, o livro de Êxodo registra isso de uma maneira fantástica, muito brilhante. O livro de Êxodo registra justamente o momento em que o povo de Deus sai da terra do Egito e vai em direção à terra de Canaã. E se você perguntar para um judeu, hoje ainda, muitos judeus acreditam de maneira muito forte nessas histórias da Bíblia e na sua origem, qual foi o evento mais importante para o judaísmo? Muitos judeus vão dizer para você que foi justamente o Êxodo, porque foi no Êxodo onde o povo saiu do Egito e o povo judeu começou a existir como povo de verdade. O povo hebreu começou a existir como povo de verdade. O povo de Israel nasceu ali naquele episódio do Êxodo. Por isso, quero mostrar a tela final aqui. A experiência do Êxodo é para o Antigo Testamento e para o judaísmo o que a cruz é para o Novo Testamento e para a fé cristã. Então, assim como a gente olha para a cruz e vê como um símbolo do início da nossa fé, no sentido de Jesus morrer na cruz, ressuscitar e dar uma nova vida para a gente, a importância que a cruz tem para os cristãos, o Êxodo é tão importante também para os judeus, para o judaísmo e para o Antigo Testamento. Ou seja, o povo de Israel se originou no Êxodo, assim como a igreja cristã se originou no episódio da cruz. Queridos, a gente finaliza aqui a nossa aula. Fizemos hoje uma aula rápida, eu acredito, não estou controlando o tempo aqui, mas 53 minutos, estamos dentro do tempo que a gente geralmente seleciona para isso. Mas agora a gente vai estar entrando nos próximos capítulos em algo muito profundo, que é entender a teologia do Antigo Testamento, e a gente vai compreender que aquilo que Moisés escreveu no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o que Moisés escreveu ali, se transformou na base que os judeus usariam por toda a vida, até os dias de hoje. Tudo que os judeus acreditam está baseado apenas nesses 5 livros da Bíblia, porque o restante dos livros são histórias, a história de como o povo judeu colocou em prática o conteúdo desses 5 primeiros livros da Bíblia. Então, semana que vem a gente entra no episódio do Sinai, onde nós vamos ver na próxima aula como que foi essa experiência do povo de Israel no Monte Sinai, as leis que eles receberam lá, e uma aula muito bonita, vai ser uma aula muito especial, que a gente vai conversar sobre o que aconteceu ali naquele monte e qual é a essência da lei de Deus que foi dada no Monte Sinai, tá bom? A tarefa de casa para você é o seguinte: ler Êxodo, capítulo... eu coloquei aqui o capítulo 3 até o capítulo 13, eu coloquei errado, mas você pode ler o restante do livro de Êxodo, tá bom? E você lê o livro História da Redenção, do capítulo 17 até o capítulo 19. Agora sim, capítulo 17 até o capítulo 19 do livro de Êxodo, perdão, do livro História da Redenção, leia esses capítulos para entender melhor essa história, tá bom? Lembre-se, nós estamos caminhando a passos largos agora na Bíblia, porque a gente tem 30 aulas para chegar até o final da Bíblia e vai ser uma experiência muito boa, muito rica, muito proveitosa. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui no chat do YouTube, a gente pode ir conversando e a gente responde essas dúvidas ou particularmente ou então aqui na nossa aula, aqui para todos participarem também. Quero convidar você para nós orarmos nesse momento, para Deus dar a sua bênção sobre todos nós. Querido e bondoso Deus, te agradecemos por essa aula, por essa compreensão que nós tivemos sobre o livro de Êxodo, especialmente sobre o episódio da vida de Moisés. Como esse homem que nasceu para ser um faraó, ou foi criado para ser um faraó, ele renunciou a tudo isso para conhecer o teu verdadeiro nome, conhecer o teu caráter e libertar o povo de Israel da escravidão e levá-lo, Senhor, para a terra prometida, porque o Senhor tinha uma missão muito especial para cumprir através daquele povo. Obrigado, Senhor, porque ao conhecer essas histórias a gente percebe que as histórias bíblicas funcionam como uma corrida de bastão. E agora, Senhor, nós estamos recebendo nessa corrida de revezamento o bastão da Tua missão para continuar fazendo aquilo que um dia o Senhor desejou que o povo de Israel fizesse. Que Tu nos ajudes, Pai, a continuar cumprindo essa missão. Que Teu Espírito esteja conosco.
É o que te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Um grande abraço, que Deus abençoe muito você e até a próxima aula, se Deus quiser.